Fala galera, vamos então a atualizações sobre a segunda temporada de Alien Earth e ao mesmo tempo trazer aqui algumas coisas que Alien Earth tem que explicar, talvez os 5 grandes desafios para a segunda temporada também. Está acontecendo a New York Comic Con e o produtor de Alien Earth, o David Zucker, respondeu às perguntas do Screw Rant sobre se teremos ou não teremos a segunda temporada, tá? Então bora lá, aqui ó. No entanto, a segunda temporada de Alien Earth ainda não foi confirmada. Em entrevista na New York Comic Con, o David Zucker disse que há esperança de que, dentro de um mês, o destino da série seja revelado. E falando sobre o criador da série, Noah Hawley, ele explicou seu próprio papel na produção e deu dicas sobre quando as notícias da segunda temporada poderiam ser divulgadas. Abre aspas para o David Zucker. Bem, estou lá para dar suporte, então, para onde quer que ele vá, estou meio que carregando os trilhos. Mas definitivamente há muita preparação criativa acontecendo, e nossa esperança e expectativa é que tenhamos notícias tangíveis no próximo mês ou algo assim. Daí a matéria conclui dizendo o seguinte, tá? Como as notícias são esperadas para dentro de um mês ou mais, o destino de Alien Earth deve ser decidido até o fim de novembro desse ano. Noah Hawley já declarou que prevê a série como uma série de várias temporadas. Embora não haja uma maneira definida de como a sua história será abordada, ele falou sobre a possibilidade de ver ela durar até a 5ª temporada no máximo. E galera, ao mesmo tempo, tá, sobre mais essas questões que envolvem a renovação ou não de Alien Earth, saiu uma outra lista, tá, no Comic Book, que é interessante, porque ela coloca realmente como 5 grandes desafios que a segunda temporada tem que conseguir realizar, tá? Número 5 da lista, eles colocam explicar por que os híbridos se voltam contra a Prod de forma mais eficaz. Eu acho que essa questão aqui, ela já está até explicada. Porque algo existe realmente dentro ali do que eles vão, né, questionando sobre estar vivo ou não estar vivo, também as questões sobre tudo o que envolve qual seria o grande objetivo da Prod em relação a eles, também qual é a visão. Daí a gente pode pegar especificamente, né, da diferença que tem entre os doutores responsáveis e o que acontece com eles na temporada também, e também em relação a o que o Kavler tem de ideias sobre eles ali. Isso acho que já tem uma clareza de informação, principalmente com o último episódio, da maneira que ele é, colocando ali essa união deles e colocando a questão, quando eles brincam com o sobrenatural, mas principalmente quando brincam com uma questão da cadeia alimentar, sobre quem deveria ter medo de quem realmente ali dentro, eu acho que tudo isso já se coloca realmente como uma explicação. Mas é interessante esse ponto, tá? Qual tipo de preenchimento de lacuna poderia acontecer para ter mais alguma explicação? Número 4 da lista é algo que pega muito na opinião e coração de muitos fãs que estão acompanhando Alien Earth e que, obviamente, tem a ligação completa em relação ao xenomorfo da franquia Alien. Tá? 4 da lista eles colocam: demos mais ação do xenomorfo. A gente tem, sim, como a própria matéria coloca aqui, cenas do xenomorfo em ação. A gente tem no começo da série, a gente tem no meio da série, quando a gente tem aquele episódio que remonta muitas referências de como ele acontece, do que aconteceu com a Maginot, o famoso episódio 5. E depois a gente tem também nessa parte final da temporada de Alien Earth, só que também de uma maneira diferente, né? Quando o Xenomorph, ele está ali sobre um controle da Wendy, digamos assim, tá? Para não aprofundar, normalmente uma questão que a gente vem ali já conversando há muito tempo aqui sobre essa questão toda da conexão que existe da Wendy com o Xenomorph, tá? Olha o que eles colocam. Tá? Tivemos algumas cenas brilhantes com o Xenomorph presente em todos os filmes anteriores de Alien. Alien Earth, mas não tanto quanto gostaríamos. Embora a fúria da criatura contra os soldados da Weyland-Yutani e seu ataque na Maginot tenham sido momentos emocionantes, o Xenomorfo também foi um tanto neutralizado por ter caído sob o controle da Wendy. Wendy subjugando o Xenomorfo significa que a criatura não era tão imprevisível e perigosa como de costume, o que tirou um pouco do seu apelo. Então esperamos que a segunda temporada corrija esse problema. Eu acho que tem que haver, sim, um ponto importantíssimo de ruptura. É algo que eu venho batendo desde ali do 7º episódio, mas que ficou muito forte também no 8º episódio. Tem que ter um ponto de ruptura nessa conexão toda entre Wendy e o Xenomorph. Porque a Wendy, nesse momento, com os eventos apresentados até esse momento, ela não tem
algo ou alguém que seja capaz de confrontar ela. E também ela tendo controle em relação ao xenomorfo, acontece isso aqui, dessas reclamações todas que, cara, fazem muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, tu tem, como a gente tem colocado na terceira da lista aqui, ó, que é mostrar mais as diferentes criaturas alienígenas e seus perigos. A gente tem, ao mesmo tempo, tá, algo construído em Alien Earth que é dar mais espaço realmente para essas criaturas. Na primeira temporada, a gente tem muita questão do Teósculos, que é um personagem, cara, que eu achei muito interessante. Um personagem que eu quero ver muito mais. Um personagem também que tem dentro do episódio 5, né, aquele confronto que eu quero muito ver novamente. Aquele confronto entre ele e o Xenomorph, que já provavelmente deve remontar a mais, né, tempos passados, digamos assim, que tem que acontecer novamente dentro da série. Eu acho que o Xenomorph nunca vai deixar de ser o grande vilão, o grande antagonista dentro de qualquer propriedade de Alien, assim como acredito que vai acontecer em Alien Earth, tá? Só que tem que acontecer essa ruptura, sim, entre essa conexão dele com o Andy, porque senão, o que mais pode acontecer com o Xenomorph a não ser sempre ficar ali a cargo de receber essas ordens da Wendy e simplesmente executar aquilo que ela mandar ele fazer. Então, é uma linha, cara, bastante perigosa que a Alien Earth tem que conseguir resolver, que daí envolve também essa reclamação colocada na lista aqui, que eu sei também que é reclamação de muitos fãs. Não é algo que me incomodou na temporada, porque pra mim, eu quero ver o que vem nessa sequência. Mas, ao mesmo tempo, cara, entendo a necessidade violenta de ter uma ruptura, assim, nesse ponto aqui. E dessa terceira da lista, cara, mostrar as outras criaturas com importância, eu acredito que eles dão vislumbres. O Teósculos é óbvio que é o personagem mais desenvolvido depois do Xenomorph. Mas as outras criaturas ainda não. E acredito que na segunda temporada, sim, isso tem que acontecer. Como eles terminam aqui, tá, no ponto de argumento. Foi fantástico ver outros espécimes alienígenas estrearem em Alien Earth, expandindo o universo enormemente. Mas queríamos ver ainda mais deles. Acredito que vai ter espaço sim para demonstrar mais essas habilidades, digamos assim, das outras espécimes, entendeu? Ver do que eles são capazes. Eu acho que a primeira temporada ela dá o tempo todo de desenvolvimento para o Teósculos, como esse representante dessas novas espécimes realmente com um tempo de tela, e as outras são exemplos. Tu tem exemplos do que pode acontecer. Tu não tem esse desenvolvimento como tem o Teósculos. Então, daqui a pouco, obviamente, numa segunda temporada, isso pode acontecer também. E acho que tem que ser, tá? Não é só pode. Eu, quanto fã, eu acho que tem que acontecer isso também. Número 2 da lista, mostre-nos mais da Terra. Cara, é óbvio que a gente tem pouco ali do lugar onde Caio imaginou, e depois a gente já fica isolado, junto com todos os personagens ali, na Terra do Nunca. A gente fica dentro daquela ilha da Prod e a história toda se desenvolve ali. Então tu tem poucas questões que acontecem sobre o Yutani, sobre o Moro, que tu vai fora da ilha no restante ali da temporada, entendeu? Tem a parte que o Moro vai nos pais do Sly, mas é pouca coisa. Tu não tem realmente a história se desenvolvendo lá. A narrativa não vai realmente para lá. É óbvio que a segunda temporada ela vai ter que ter um acréscimo diferente em relação ao orçamento, porque a trama ela precisa sair da ilha. A trama ela não pode ficar tão presa assim. Ela serve muito para a história contada da primeira temporada, só que ela tem que expandir. E para expandir a gente tem que sim chegar na civilização. A gente não pode ficar sabendo que existe sim a civilização, mas ficar afastado dela por causa dessa questão toda da ilha. Então tem que acontecer sim. E até a questão das corporações envolve um pouco isso, tá? Porque a gente tem as outras, né? Além da Weyland-Yutani e da Prod. A gente tem a Lynch, a Threshold e a Dynamic. E que cada uma controla uma parte, né? Cada continente, aquela coisa toda. Também está colocado sobre isso, tá? Ficou muito subliminar essa questão das outras corporações nesta primeira temporada, que a trama indo também para falar sobre essas outras corporações, a gente vai sim expandir, querendo ou não, né, o que acontece na Terra e mostrar sim mais dessa civilização toda presente e levar a trama para lá. Então é muito importante e tudo isso está conectado, cara, tem que acontecer. Número 1 da lista. Revelar as verdadeiras conexões de Alien Earth com o filme original de Alien. A gente sabe que a linha temporal, ela está muito próxima dos eventos de Alien Earth com os eventos do primeiro Alien. Só que essa discussão do cânone, ela é uma discussão que vem acontecendo há muito tempo já. Já está claro, eu fiz vários vídeos sobre isso também, que não tem uma linha realmente a ser seguida dentro desse cânone
Tu tem elementos que sim. Isso está falado pelo próprio Noah Hawley, eu trouxe o David Zucker, o próprio David Zucker, tem o presidente da FX também falando, entendeu? Que nos Estados Unidos a série é da FX /Hulu, /Disney, né? Então, tu não tem realmente uma necessidade ou uma parte obrigatória de tu conectar. Isso pode ser feito, pode ser buscado, pode. Assim como algo que vem sendo conversado também, né? Nessa parte de todas de teorias para a segunda temporada, também que envolve um desejo dos fãs de ver isso acontecendo, que é tu ter uma replay também sendo mostrada na segunda temporada ali, através dessa questão toda o Will e o Tunney, e tu ter realmente uma ponta muito maior, clara de conexão entre os eventos ali. Como essa questão do cânone é uma questão tão importante e já está, digamos assim, argumentada para a primeira temporada, eu não sei se eles vão sentir algum tipo de necessidade de fazer essa conexão acontecer a partir do 2x1, o famoso momento de estreia da segunda temporada. Lembrando que o Noah Hawley também deu entrevista, tá? Falando que a gente vai ver como se fossem 10 minutos após os eventos da primeira temporada. Então, depois da Wendy falar que agora, né, nós mandamos aqui, a gente vai ver a continuidade da história muito próxima do que a gente acabou de ver esses personagens pela última vez. Se realmente for isso que acontecer, se for realmente essa ideia, talvez não se tenha ainda mais forte ainda essa questão de obrigação ali. Se não é o desejo da parte criativa, cara, não vai acontecer. Se é realmente ideias todas, tu tá criando uma história em paralelo todo o cânone, como é algo que já está falado por eles que é assim que está acontecendo em Alien Earth, e apenas com referências todas, então se perde muito essa primeira questão que eles colocam na lista aqui do comic book, de realmente ter essas verdadeiras conexões de Alien Earth com o Alien original. Galera, então essa aqui é a lista. Qual outro fator vocês gostariam que tivesse aqui na lista também, que vocês acham realmente imprescindível, que também é um grande desafio para a segunda temporada de Alien Earth? Lembrando que, vamos ficar atentos, temos até esse final de novembro aí para termos o sim ou não, confirmação ou não teremos uma continuidade de Alien Earth. Assim que tivermos uma notícia definitiva, obviamente que volto aqui para a gente poder conversar. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.